A partir deste momento, vamos começar a inserir os custos propriamente ditos, associados a cada etapa. Então, para isso, vamos lá no menu superior, na aba de tabelas, e vamos começar inserindo os materiais utilizados. Então, vamos clicar aqui em materiais e somos levados a esta tela, contendo uma tabela que, em comparação às tabelas que vimos até agora, é razoavelmente grande. Então, vamos explicar os campos que compõem esta tabela. A primeira coluna é a coluna de ID, vocês já estão familiarizados. A segunda coluna é a coluna de descrição, que, como o próprio nome fala, é uma descrição que nós associamos ao material que usaremos. A próxima coluna é a coluna de etapa, onde eu informo a qual etapa aquele material pertence. Próxima coluna é uma coluna de observação, né, onde eu vou inserir algum texto ou alguma observação, como o próprio nome fala, relacionada ao registro. A próxima coluna é a coluna de unidade de medida. A coluna ao lado dela é uma coluna com valor unitário do material, que está relacionado à unidade de medida, como por exemplo aqui eu tenho um concreto, que ele vai ser usado na etapa 1.2, que é a etapa piso acabado, cujo o valor do metro cúbico dele é de R$330. Eu digo aqui que vou precisar de 88,51 metros cúbicos, ou seja, essa coluna de quantidades também está relacionada a unidades. E a coluna ao lado, que é a coluna de valor total, onde ele multiplica a quantidade, a coluna de quantidade vezes a coluna do valor unitário. Indo um pouco mais para o lado, nós temos aqui uma coluna que informa o faturamento, né, se vai ser faturado pela sua empresa ou se vai ser faturado diretamente entre o cliente e o fornecedor. Ao lado nós temos a última coluna, que é a coluna incluir na entrada. Essa coluna, quando ela está com esse check verde aqui, essa marcação verde, ela significa que esse material tem que ser contabilizado no valor da entrada, ou seja, é um custo inicial da minha obra. Caso eu não queira que esse material entre no custo inicial, então a gente vai desmarcar essa opção através dos nossos formulários. Tá ok? Então vamos começar a explicar os botões que compõem o topo desta tela. O primeiro botão, que é esse botão verde com sinal de mais, é o botão de cadastrar novos materiais. Então, ao clicar nesse cadastro, ao clicar neste botão, nós somos levados a este formulário. Vale lembrar que todo material é associado a uma etapa, não a uma fase, é associado a uma etapa. Com isso, se houver a necessidade de eu mudar a etapa, tirar ela de uma fase e colocar em outra, todas essas informações de materiais, hora homem, hora máquina, tudo que eu associei à entrada também vai junto. Então, essa associação é feita com a etapa. Para isso, eu preciso selecionar uma etapa no momento do cadastro. Mas observe aqui que no campo Selecione a etapa está vazio. Porque para facilitar a minha busca, é mais prudente que eu diga a qual fase esta etapa pertence. Então vamos lá, eu quero registrar ela numa etapa que está contida na primeira fase. Então eu clico aqui em primeira fase e ele já me lista quais são as etapas que estão dentro de primeira fase. Então eu quero inserir aqui, eu quero colocar esse material aqui, inserir um material associado à etapa piso acabado. Então vou clicar em piso acabado e agora eu já criei o vínculo. Então vamos para a lateral aqui no campo informações de material e vamos inserir uma descrição para esse material. Vamos inserir cerâmicas. Cerâmicas 1 por 1. Aqui abaixo nós temos o campo incluir na entrada. Então, se eu quero que esse custo seja contabilizado como um custo inicial, eu deixo isso aqui marcado. Caso ele não seja um custo inicial, ou seja, eu não precise solicitar este valor no valor de entrada que eu vou cobrar ao cliente, então eu desmarco essa opção. Vamos deixar desmarcado, não é um custo inicial, é algo que eu posso
pagar depois ao fornecedor. Então, vamos deixar desmarcado. A quantidade, como se trata de um galpão, eu vou estipular aqui uns 300. 300 o quê? Vamos para a unidade e selecionamos metro quadrado. Observe que eu não tenho aqui metro quadrado. Então, eu tenho essa cruzinha verde aqui do lado, que se eu passar o mouse em cima, vai aparecer a opção, vai aparecer um texto com os dizeres cadastrar uma nova unidade. Então, vou clicar nesse botão e aqui eu vou poder cadastrar uma unidade nova a partir desta tela, sem a necessidade de eu fechar esta tela, ir lá em configurações gerais e cadastrar a unidade a partir de lá. Então, a partir dessa tela aqui aberta, nós já podemos cadastrar a nossa unidade. Então, vou cadastrar aqui metros quadrados. Vou clicar em concluir. E observe que ao fechar esta janela, a minha unidade já foi inserida aqui no campo e ela já existe aqui na minha listagem. O valor unitário. Pronto. Então, até o momento, nós temos aqui 300 metros quadrados. E o valor unitário, ou seja, o valor do metro quadrado dessa cerâmica é R$ 15,75. E aqui em faturamento, você vai informar se esta cerâmica vai ser comprada através da sua empresa ou se o cliente vai comprar direto com o fornecedor. Então, neste caso, vamos colocar que será comprado através da sua empresa. Então, vamos selecionar aqui, ó, aparece o nome da sua empresa, o nome fantasia da sua empresa já aparece aqui. No campo observação, como o próprio nome fala, você vai inserir alguma observação referente a esse registro. Para exemplo, vamos colocar aqui que esta cerâmica é para área interna, por exemplo. Clico aqui em inserir. Ele vai manter essa janela aberta, porém se você olhar bem aqui na tabela, na tabela por trás da janela, você vai ver que ele inseriu o material na primeira posição da tabela. Sempre que você for inserindo materiais, ele vai aparecer na primeira posição da tabela. A janela permanece aberta para facilitar o seu trabalho de inserção de materiais. E observa que ele já mantém selecionada a fase e a etapa que você selecionou anteriormente. Ainda aqui no formulário, a gente observa que tem essa cruzinha verde aqui em selecionar a fase e essa cruzinha verde em selecionar a etapa. Vai funcionar da mesma forma que essa cruzinha aqui no campo de unidades. Se você passar o mouse em cima, você vai ver que aparecerá um texto dizendo que você pode cadastrar uma nova fase. A partir desta mesma tela, sem a necessidade de eu fechar esta tela, ir para a tela de fases e cadastrar uma fase nova lá, depois voltar para esta tela e utilizar essa fase. O mesmo acontece para o campo selecione a etapa. Se você passar o mouse em cima da cruzinha verde, vai aparecer cadastre uma nova etapa. Então, se você precisar da nova etapa, você pode clicar neste botão, abrir ela aqui, cadastrar a nova etapa, fechar a janela e ela já vai aparecer aqui para você utilizar. Vou fechar a janela aqui e vamos agora para o botão de edição. Digamos que eu cadastrei errado esta cerâmica aqui e ela não pertence a esta etapa. Ela pertence, por exemplo, à etapa de acabamento. Então vamos editar este material, selecionando qualquer célula referente à linha de registro deste material e clicando na estrelinha azul. Clicando aqui, eu vou procurar qual é a fase, qual é a etapa aonde eu devo colocar esta cerâmica. Então vamos lá, eu já tenho uma fase aqui criada como acabamento e não tem nada aqui de acabamento referente a piso, não é isso? Então vamos criar uma nova etapa aqui. Vamos clicar nessa cruzinha verde, ele vai abrir o formulário de cadastro de etapas e vamos inserir um título para esta etapa. Vamos chamar de acabamento do piso. Esta etapa ela pertence à quarta fase, fase de acabamento. Vai ter uma duração estipulada aí de 7 dias.
apenas dias úteis, clico em concluir, mantive a descrição em branco, não é isso? Vou fechar o formulário e observe que a etapa já apareceu aqui. Vou selecionar esta etapa e clicar em editar. Agora, se nós olharmos aqui na coluna etapa, podemos notar que o nosso material, que é a cerâmica 1 por 1, agora pertence à etapa 4.3. O próximo botão é o botão de excluir. Ele vai nos permitir excluir mais de um item por vez. Então não há necessidade de excluir um a um. Eu posso selecionar os itens que eu quero excluir, no caso os materiais que eu quero excluir, e clicar no botão de exclusão. Ao clicar no botão, ele vai mostrar uma mensagem pedindo uma confirmação. Se você clicar em excluir, você vai apagar os materiais cujo você selecionou. Lembrando que não há necessidade de eu selecionar o material pela sua descrição. Eu posso selecionar qualquer célula que pertença à linha de registro. Posso selecionar dessa forma, dessa forma, dessa forma. Ele vai excluir a linha de registro. Então, por exemplo, aqui vamos excluir esse material que a gente acabou de criar, tá? Vou clicar no X vermelho e vou confirmar a operação excluir. O último botão a se falar nesta tela é o botão de filtro. Ao clicar nele, somos levados a esta tela, onde nós temos a opção de filtrar os dados pela fase ou pela etapa. Vamos iniciar pelo filtro de fases. Aqui nós clicamos na fase a qual desejamos manter os dados em tela. Então, se eu clico na primeira fase, obra civil, e depois clico aqui no botão filtrar, ele vai me mostrar apenas os dados referentes à primeira fase, cujo título é obra civil. Então, olhando aqui no topo da nossa tela, nosso título agora dessa tela virou materiais e ele mostra aqui que está exibindo apenas os materiais referentes à primeira fase, cujo nome é obra civil. Se eu quiser exibir os materiais referentes à terceira fase, por exemplo, eu seleciono a terceira fase e clico em filtrar. Agora, em tela, nós temos apenas os materiais que fazem parte da terceira fase. Observe que eu tenho os materiais que fazem parte da terceira fase de qualquer uma das etapas que compreende esta fase. Olhando aqui na coluna etapas, nós observamos que temos materiais da etapa 3.1, etapa 3.2, etapa 3.2 de novo, etapa 3.4 aqui mais embaixo, 3.5, 3.6, 3.7. Mas todos estes materiais fazem parte da terceira fase. Se eu quiser filtrar estes materiais por etapa, eu devo, além de informar a fase, informar também a etapa aqui nesta área de filtro por etapa. Então, se eu quiser exibir apenas os materiais que estão contidos na etapa 3.3, eu seleciono aqui no lado de filtro por etapa a etapa 3.3. Clico no botão filtrar e agora, na minha tela, eu tenho apenas os materiais referenciados à etapa 3.2. Caso eu queira limpar este filtro, eu posso ou clicar no botão que fica do lado do filtro por etapa e assim eu limpo apenas o filtro de etapa mantendo o filtro de fases, ou seja, clicando aqui em limpar do lado de etapas, eu volto a ter a visualização do filtro por fase. Observe que o filtro de fase continua ativo. Então, novamente, vou filtrar para exibir apenas os materiais referentes à etapa 3.2. Observe que ele filtrou os dados, está mostrando apenas os dados referentes aos materiais que estão nesta etapa. Inclusive, lá no topo, a planilha nos diz isso, né, que está exibindo apenas os materiais que estão dentro da etapa 3.2. E agora eu quero filtrar e mostrar tudo que está dentro da etapa 3. Então, basta eu limpar apenas o filtro das etapas. Clico aqui no botão limpar e ele já me mostra tudo que está contido na fase completa. Se eu quiser limpar todo o filtro, basta eu clicar aqui no botão limpar do lado do filtro de fases. Agora nós temos
todas as informações exibidas na tela. Observe que, se eu mantiver filtrado por fase e etapa, se eu quiser limpar todo o filtro de uma única vez, basta eu fazer a limpeza no campo de fases. Então, se eu clicar aqui no botão limpar do lado do filtro de fases, ele vai me limpar todo o filtro. Mais uma informação sobre o filtro é que quando o filtro está ativo, você, dentro do formulário de cadastro de materiais, estará restrito ao que foi estabelecido no filtro. Isso apenas para fases e etapas. Então, se você deixou selecionado, filtrado a etapa 1.2, logo, obrigatoriamente, o seu formulário de cadastro, ele retira suas opções e já deixa selecionado a fase e a etapa que foram filtrados. Isso não vai acontecer quando você precisar editar alguma dessas informações. Indo lá no formulário de edição, você verifica que tem total liberdade para mudar a etapa a qual este material está associado. Uma outra observação ainda em filtros é que, se você estiver com o filtro ativo apenas para as fases, você, no momento do cadastro, verifica que apenas o campo de selecionar fase é que é restrito ao que você selecionou no momento da filtragem, ficando assim o campo de seleção de etapa disponível para manipulação. Uma informação que vale uma observação é este exemplo aqui, onde nós temos ferragem para piso, que pertence à etapa piso acabado, não tem uma unidade de medidas, tem um valor unitário de 1.200, uma quantidade de 1 e um valor total, consequentemente, de 1.200. O que acontece? Essa aqui é uma informação que eu puxei de um cliente meu, uma informação real. Ele não tinha, ele tinha a informação do quanto ele gastaria no total das ferragens e não queria detalhar isso na lista de material, porque ele já tinha essa informação. Então a solução, já que ele queria ganhar tempo, não queria detalhar essa informação, foi que na hora do cadastro, eu vou abrir aqui o formulário de edição para auxiliar o entendimento, tá? Na hora do cadastro, ele apenas digitou ferragem para piso, sabia que o valor total que ele gastaria na ferragem para piso era de R$ 1.200 e, consequentemente, colocou a quantidade 1 deste material. Ou seja, ele afirmou que vai gastar apenas R$ 1.200 com ferragens para piso, sem a necessidade de detalhar essa informação. E como unidade de medida, ele simplesmente deixou a unidade padrão, que é um tracinho, é o vazio. Então isso foi um critério que ele adotou. Repito o que eu havia dito antes, que quanto mais detalhado for a sua planilha, quanto mais detalhes você inserir, mais fiel vai ser o seu orçamento, mais próximo da realidade. Mas nesse caso, como ele já tinha um valor estabelecido, um valor final estabelecido, então ele inseriu o seu valor final aqui, no campo valor unitário, como sendo o valor total já, né? E colocou uma quantidade 1, obrigando assim que o valor total fique igual ao valor unitário. Repetindo, isso foi apenas um critério que ele adotou. Voltando lá ao menu superior, na aba de tabelas, nós temos consumíveis e outros custos. São as próximas opções. Se nós observarmos, a organização da tabela, inclusive o preenchimento do formulário, é idêntico, tanto para consumíveis quanto para outros custos, mudando apenas a categoria deste custo. Então, se você estiver inserindo materiais para uso, então você vai colocar na categoria de materiais. Se você estiver inserindo consumíveis e insumos, você vai colocar na categoria de consumíveis. E os demais custos você joga na categoria de outros custos.